E a gente conversa agora com o advogado Martim de Luca, que representa Donald Trump e a empresa Hubble no processo contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu agradeço pela presença aqui no Arena. Muito boa noite, doutor. Boa noite, obrigado por ter me convidado. Eu também recebo aqui a nossa Jussara Soares. Obrigado pela presença, viu, Jussara? Boa noite, doutor. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Doutor, de que forma Alexandre de Moraes teria violado as leis norte-americanas? É muito simples e claro. O ministro do Supremo tem 3 caminhos para assistência judicial nos Estados Unidos e para fazer cumprir uma ordem judicial brasileira nos Estados Unidos. Tem um tratado de assistência legal mútua entre o Brasil e os Estados Unidos, feito desde o ano 2001, se não me engano, no qual a Autoridade Central Brasileira, o Ministério da Justiça, o STF encaminha o mandado para o Ministério da Justiça em Brasília, o Ministério da Justiça encaminha o mandado para o Departamento de Justiça em Washington, é recebido por uma unidade especializada que recebe MLATs, pedidos de assistência do mundo inteiro, encaminha, se cumpre com as leis dos Estados Unidos o pedido, é só encaminhado para o distrito correspondente, nesse caso Tampa, e aí pode ser servida e feita cumprir a ordem judicial. Esse é o principal caminho e o mais comum que é utilizado em todas as investigações criminais. Também tem a Convenção da Haia e também tem um sistema que é utilizado menos em investigações criminais, que é cartas rogatórias. Então você tem 3 caminhos juridicamente válidos com consentimento do governo dos Estados Unidos para fazer isso. O que acabou acontecendo aqui foi que o gabinete do ministro, primeiro, se aproximou aos ex-advogados brasileiros da Rumble no Brasil e, pelo que foi informado a nós, demandou que esses advogados sejam recontratados pela Rumble para o propósito de receber o mandado sigiloso. Eu não vejo isso como algo válido. A Rumble não tem presença nenhuma no Brasil. Não tem funcionários, não tem operações, não tem negócios, não tem contas bancárias, não tem nenhum papel no Brasil. E após essa jogada não ter sido exitosa, o gabinete do ministro simplesmente encaminhou um e-mail ao endereço de e-mail legal@rumble.com, que se encontra na Flórida. Infelizmente, isso não é uma forma válida de fazer cumprir uma ordem judicial brasileira nos Estados Unidos. Isso que dispara esses assuntos de soberania digital que estamos falando. Por quê? Porque a ordem, como foi descrita no complaint, na denúncia no Fórum Federal em Tampa, demanda que a Rumble aplique medidas de censura sobre uma pessoa que não tem sido identificada, mas que é residente dos Estados Unidos. Então, você está demandando que uma empresa americana, sem operações nem contatos com o Brasil, censure as contas de um residente dos Estados Unidos, por razões que não foram explicadas, mas você pode chegar às suas próprias conclusões. E também foi solicitado que a Rumble bloqueie o fluxo de fundos desde a Rumble e desde todos os contribuidores, quem faz propaganda, etc., com essas contas, para o usuário. Ou seja, cortar o fluxo de fundos de uma empresa americana a um usuário residente nos Estados Unidos. Então, para propósito da lei, um usuário americano, qualquer pessoa que se encontra fisicamente dentro do território nacional dos Estados Unidos, está protegida pela Constituição dos Estados Unidos. Porém, aplica a primeira emenda. O mais preocupante disso é que essa pessoa já teve um pedido de extradição pelo ministro, que foi recusado pelo governo dos Estados Unidos. E após isso, fazer um e-mail, mandando um mandado por e-mail, com certas ameaças que vocês podem se imaginar, estão descritas na denúncia, mas se isso não é cumprido em 2 horas, você pagará uma multa de X, você será, vamos apagar o serviço
no Brasil, de formas não especificadas. Então, uma série de ameaças. Se esses mandados tivessem sido feitos pelo Emelati, também é extremamente provável, quase certeza absoluta, que teriam sido recusados pelo governo dos Estados Unidos. Então, essa é a grande questão. E isso foi o que disparou a Trump Media e a Rumble acionar o processo para falar a censura para aqui, a censura para a nossa fronteira. Ok. A Edilene Lopes também participa da nossa entrevista. Vou começar com a Jussara agora. Jussara? Doutor, obrigada aqui pela presença, pela entrevista. Chama muita atenção que essa ação ela foi apresentada logo depois que a Procuradoria-Geral da República apresentou a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas aqui no Brasil. Há uma relação entre esses dois fatos? Zora, sabe o que chama mais atenção para mim? Que os rumores sobre a denúncia do ex-presidente Bolsonaro era que ia ser apresentada na sexta-feira dessa semana. Então, eu te faço uma pergunta. Por que foi adiantada? Não, eu quero saber, perguntei ao senhor se há uma relação entre esses fatos. Eu estou fazendo a pergunta ao senhor. De nossa perspectiva, não. Não há por que preparar uma denúncia como a que a gente preparou para entrar em Tampa, demora dias. E como vocês devem saber de outros casos, os prazos que impor as ordens do ministro são extremadamente apertados. Então a gente teria que e teve que começar a planejar para entrar com essa ação muitos dias antes. Edilene? Doutor Martim, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista. Eu queria saber se outras ações nesse sentido também estão sendo preparadas por vocês aí nos Estados Unidos. Em quanto tempo nós teremos a primeira resposta dessa ação protocolada hoje aí? O próximo passo que é possível que a gente avance é entrar com um pedido de uma liminar. Porque as ordens ameaçam com o seguinte, ameaçam com que você tem certo prazo ou vai forçar um